Fala, fofa! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 mil anos. Bom, bolsas americanas então seguem caindo. Eu queria mostrar um pouco desse gráfico aqui da Glassnode, tá? No gráfico da Glassnode, pessoal, no gráfico de realização e aceitação de realização de prejuízo, nós batemos mais um recorde histórico de 2,5 bilhões de aceitação de prejuízo nessa última pernada de baixa. Geralmente, quando ele tem esse movimento, né, esse pico de aceitação de prejuízo, é possivelmente um fundo. Então, a gente pode estar próximo de um fundo do BTC, um fundo de curto prazo, que pode provocar um pullback, uma recuperação temporária até determinado preço. Se a gente for ver, então, aqui no gráfico do BTC/USD, nós temos tendência de baixa no gráfico de 1 hora ainda, mas a gente pode ter uma pequena recuperação, tá? Porque temos uma barra de reversão, tivemos uma sombra compradora, que inclusive eu caí nessa sombra compradora aqui, perdi um pouco de Ethereum aqui no swap que eu fiz hoje de manhã, porque eu já estava comprado em Ethereum, fiquei vendido e depois tive que recomprar novamente depois do café. Porque realmente ele fez aquele fundo, fez o enfraquecimento da força vendedora aqui no gráfico diário, então ele está fazendo uma barra no MACD de enfraquecimento de venda, então supostamente já é uma segunda barra de confirmação de fundo aqui, é uma região também de suporte majoritário, então é um suporte extremamente forte, é uma região que vai ter volatilidade aí nas próximas horas, próximos dias, pode ter um ou dois toques antes dele engrenar, então ele pode ter um ou dois toques antes dele voltar a testar a média 8 semanal, mas eu acredito que ele vai, no curto prazo aqui, poder voltar até os 35 mil dólares aqui, para testar essa primeira região de Fibonacci, que era o nosso suporte anterior, que agora vai servir como resistência. Então a gente tem essa região, uma região de importante interesse vendedor, tá? 35 mil dólares é uma importante região vendedora. E aqui embaixo é uma região compradora. Então nós temos uma região compradora aqui embaixo, essa é uma região compradora. Significa que vai segurar ali o preço? Não, não significa que vai segurar o preço, mas parece-me que é um suporte, tá? Então a gente tem essa região como suporte e essa primeira região aqui como principal resistência. Então essa é uma região muito complexa e a gente também está numa fase muito complexa, né? Conforme eu já expliquei para vocês, reversões majoritárias de tendência acontecem entre junho e julho e dezembro e janeiro. Então nós temos uma possível reversão se a gente conseguir romper a região 0,68 de Fibonacci, que hoje seria o preço de 39.800 dólares. Dos 29 mil, né, que foram retestados hoje, que foi a mínima do ano passado, até a região dos 35 mil dólares, nós temos uma possível zona de swing trade de curto prazo, tá? Essa região aqui, que era um suporte muito forte, então 35 mil, 36 mil dólares, vai se tornar a nossa principal resistência de curto prazo. 35 mil dólares agora é o ponto onde o Bitcoin pode ter dificuldade de passar, tá? Além disso, deixa eu ver uma coisa aqui, o MACD está completamente sobrevendido, é uma região legal de compra, tá? O RSI também é uma região legal de compra, essa região quando ele toca nessa linha vermelha, essa é uma linha vermelha, abaixo dela é melhor a compra, né, em fundo, mesmo em tendência de baixa, geralmente em tendência de baixa, as principais regiões para recomprar ou para vender dentro de uma tendência de baixa é na linha branca aqui, que fica na região 50 do RSI. Então nós temos uma pequena, pessoal, divergência bullish aqui, que pode fazer ensaiar uma retomadinha de alta no curto prazo. Lógico, vai ficar invalidado caso o mercado como um todo tenha mais queda forte. Mas nós temos nesse sinal gráfico do BTC possibilidade de fundo de compra, tá? Possibilidade de fundo de compra. Hoje de manhã eu dei uma, eu fiz uma cagada, né? Que foi justamente fazer a venda dos Ethereums, que eu sabia que aqui já poderia ser um fundo. Por quê? Porque no gráfico de 4 horas ontem ele já provocou uma barra de volume fora do normal.
Então eu gosto bastante de comprar fundos com barras de volume, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu já tinha, quando teve essa barra de volume, eu já tinha decidido por comprar, tá? A minha sorte é que eu, então, retomei a compra agora no curto prazo, justamente para tentar capturar esse pullback que pode acontecer, tá? E aí eu tô refém do que vai acontecer com o S&P 500 e com o dólar. Mas agora eu prefiro injetar mais, colocar mais dinheiro se o mercado desabar mais uma vez, porque mesmo com o sinal de fundo aqui, se ele continuar desabando, na minha opinião, vai ser uma oportunidade muito grande de poder comprar na depressão do mercado. O mercado vai começar a ficar em fase de depressão, tá? Eu acho que ele vai, depois desse período de volatilidade, dar uma desacelerada bem boa aí. Eu acho que é isso que vai acontecer. Certo, Fofoletes? Eu acho que o mercado ele vai começar a dar uma acalmada agora, no sentido da volatilidade. Eu acho que a última semana ela foi bastante bruta. Acho que o próximo mês do BTC e do Ethereum vai ser de mais queda, tá? Olhando só graficamente falando, não fundamentalmente falando, mas eu acho que a gente no gráfico mensal ainda tem espaço para cair um pouco mais. A gente teve o segundo mês consecutivo de queda após esse pullback. Temos o suporte mensal e o suporte do ano passado. Então essa é uma região que tem compradores. E nessa região que eu acho que nós vamos ter um pouco mais de disputa, mais de batalha compradores e vendedores. Por isso que eu acho que aqui a gente vai lateralizar antes do mercado voltar a tomar uma decisão de voltar a cair mais ou não, tá? A nossa média de 200 períodos continua sendo, historicamente falando, um dos principais fundos do BTC. É uma região que vai ter compradores, porque muitos utilizam essa média como referência para encontrar fundo de Bitcoin. Então a gente coloca aqui a média de 200 períodos, vou colocar uma média de 200 aqui. A média de 200 semanas, geralmente é o fundo do BTC, tá? Historicamente falando, né? Falando historicamente falando. Então a gente tem aqui o fundo do BTC, supostamente seria, só que é um fundo que foi $26 mil, em $26.900, né? Então se cair abaixo disso, se cair até isso, até esse valor, supostamente, historicamente falando, é um fundo majoritário do BTC. Pelo menos isso foi o que aconteceu tanto no período do Covidão, do Covid, tocou a média de 200, e no período do fundo lá do mês de janeiro de 2019, onde o BTC tocou os $3.200. É uma média bem rara mesmo, o toque nessa média é uma coisa muito rara de acontecer, porque são uma média de 200 semanas, é o que acontece com o preço em uma média de 200 semanas, e ela corrobora um pouco com a minha teoria de que o ciclo vai poder se normalizar ou parar de cair em meados de junho para julho, que é a metade do ano, né? Então a gente poderia ter mais uma barra de reversão no gráfico mensal aqui, por exemplo, completando aí praticamente 9 meses de queda no BTC. Acho que é 9 meses de queda. 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, na verdade. 8 meses de baixa no BTC. Praticamente um parto de queda, né? Uma gestação de queda. Então nós temos aí basicamente ainda cenário bem complexo, bem difícil. É uma queda diferente do que a queda lá de 2018, mas não deixa de ser queda. Teve muito mais altas no meio do caminho. Tá diferente, né? Mas nada impede do mercado cair mais, tá? Principalmente se o dólar disparar. Se o dólar disparar, se o dólar subir, as criptomoedas no geral elas vão cair mais, né?